Estamos iniciando mais uma semana de aula. Vamos falar agora, continuar falando sobre a indústria, né? Mas seus modelos de produção. Falando do primeiro modelo, o Fordismo, Taylorismo, né? Na próxima semana nós vamos falar sobre o segundo modelo. Então, o primeiro modelo nós vamos falar sobre o Fordismo, Taylorismo, né? Primeiramente, porque esse nome, Fordismo, porque esse modelo ele foi desenvolvido nas fábricas da Ford, né? E Taylorismo, porque quem criou foi o engenheiro da Ford, Taylor, né? Então, Taylor, em 1907, diz: a notável economia de tempo e o consequente acréscimo de rendimento possíveis de obter pela eliminação de movimentos desnecessários e substituição de movimentos lentos e ineficientes por movimentos rápidos em todos os ofícios, só poderão ser apreciados de modo completo depois que forem completamente observadas as vantagens que decorrem de um perfeito estudo de tempo e movimento feito por pessoa competente. Então, no Fordismo justamente queria aumentar o ritmo de produção, a produtividade no interior de uma fábrica. Foi introduzido nas fábricas da Ford, né? Então, fazendo com que eliminasse a perda de tempo que os funcionários tinham, né? Através de técnicas que a gente vai observar agora, né? Então, primeiramente, Fordismo, organização do trabalho, objetivava o quê? Produção em massa, que é produção em grande quantidade, trabalho em massa, que aumentava o trabalho, né, da classe, né, dos trabalhadores, e consumo em massa. Então, para que houvesse esse aumento de produção, esse aumento de trabalho, era necessário que também aumentasse o consumo, né, das pessoas. Então, esses três parâmetros que a Ford, né, o Fordismo, seguia, né, na organização do trabalho. Não adiantava apenas produzir e não ter ninguém, né, para consumir. Diante disso, se utilizou-se, né, algumas técnicas dentro do Fordismo, que foi justamente a organização racional do trabalho, tempos e movimentos. Se vocês já assistiram aquele filme Tempos Modernos, né, que existia uma esteira rolando e a esteira, né, a peça vinha até o trabalhador e ele fazia, né, aquele movimento repetido. Então ele não precisava andar de uma peça para outra, a peça vinha até ele. Isso reduziu o quê? Os seus movimentos. Isso é uma organização racional do trabalho para que aumente a produtividade. Se ele precisasse ficar andando de uma peça para outra, então ele ia perder tempo e a produtividade ia diminuir, certo? Também no Fordismo há uma separação do trabalho físico do trabalho mental. Então o trabalhador que fazia aquela atividade, ele só fazia aquilo, né? Se ele apertava um parafuso, ele só ia apertar o parafuso o dia inteiro, certo? A separação do trabalho físico do mental. Então havia justamente uma fragmentação do trabalho em tarefas simples. Fragmentação significa divisão. Então cada trabalhador é responsável por realizar uma tarefa, certo? Que era rotineira e contínua. O dia inteiro ele ficava fazendo aquilo todos os meses, né? Todos os dias e o dia inteiro ficava fazendo aquele mesmo trabalho. Então o trabalho era super especializado do operário. Havia uma especialização do trabalho do operário. O que é especialização? É você só saber fazer aquele trabalho, só desempenhar aquela tarefa. Há uma especialização. Então, quando um trabalhador ele desenvolve várias tarefas, ele não é especializado naquilo, ele é o quê? Polivalente. Mas quando ele faz só uma, chama-se especialização do operário, especialização do trabalho. Então, cada operário desempenha a mesma função. Havia também um rígido controle. As organizações são sistemas racionais e devem operar com eficiência máxima, organizações e máquinas. Que rígido controle era esse? Através da esteira rolante. Através da esteira rolante, ele colocava a velocidade lá e tinha um rígido controle, sabia o que ia ser produzido durante o dia, né? Se ele colocou para fabricar um carro, ele colocou numa velocidade que ia fabricar 50 carros por dia, então ele colocava naquela velocidade e os trabalhadores teriam que acompanhar. Isso chama-se rígido controle, cada qual realizando a sua tarefa, né? No Fordismo também havia alguns compromissos. Sindicato forte, sindicato dos trabalhadores, grande corporação, estado de bem-estar social, altos salários, rede de proteção social e repartição da mais-valia.
Embora os trabalhadores, né, trabalhavam através de um controle rígido, né, várias horas por dia, mas ele tinha altos salários. Nós chamamos esse momento de estado de bem-estar social. Então, os trabalhadores tinham financeiramente uma vida digna, né, muito boa. Por quê, pessoal? Porque justamente ali, as características do Fordismo é o quê? Grande produtividade, então o trabalhador trabalha muito, certo? Mas também o quê? Consumo em massa. Então, era necessário haver consumidores. E para haver consumidores, é necessário que os trabalhadores tenham dinheiro para poder comprar os produtos. Então, no Fordismo era isso. Trabalhava-se muito, mas tinha bons salários para que os próprios trabalhadores, certo, pudessem fazer parte do mercado consumidor. Se por acaso, no Fordismo, fosse só muito trabalho e os salários continuassem baixos, então, o que é que acontecia com aquela grande quantidade de produtos que estava sendo fabricado? Não ia vender, porque não tinha ninguém, né? Não tinha uma quantidade suficiente para comprar os seus produtos. Então, o Fordismo pensou justamente na grande produtividade, certo? Mas também num grande consumo. Então, muniu os trabalhadores também de altos salários. Existia uma rede de proteção social e a repartição das mais-valias, ou seja, a repartição dos lucros. E a repartição dos lucros se dava justamente em forma de altos salários. É nesse momento que surge o sindicato, né? Os sindicatos dos trabalhadores surgiram com grande força para pedir justamente esses altos salários, certo? E ter essa rede de proteção social. E nesse momento também que surgiu ali nos países europeus, nessa rede de proteção social, surgiram as aposentadorias, que antigamente não existia, né? Então, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez. Então, por isso, nesse momento, nós chamamos de estado de bem-estar social. Então, presta atenção que no Fordismo, quando falar de estado de bem-estar social, quando falar de esteira rolando, controle rígido, trabalhadores especializados ou ultra especializados, grande produtividade, né? Rede de proteção social, qualidade de vida dos trabalhadores, isso é tudo característica do Fordismo, viu, pessoal? Então, faça suas anotações, boa aula e até uma próxima.